Oi gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu trouxe um study vlog comigo. E como eu vou começar a estudar para a prova, eu prezo muito por estar relaxada, bem leve e calma. Então eu comecei tomando um banho já para limpar a alma e só colocar coisas boas na cabeça. Então eu fui tomar um banho para ficar bem relaxada, lavei até minha cabeça, gente, para ficar assim, ó, livre e tudo entrar na minha cachola. Daí eu já fui arrumar todos os meus materiais, tudo que eu ia usar. Eu deixei a mesa bem livre para só colocar o essencial mesmo. Então tá meu caderno, estojo, garfinha, o outro caderno que eu fiz as anotações, então foi bem tranquilo. Todas as matérias que eu ia ter na prova, eu já tinha basicamente algumas coisas já anotadas no meu caderno, o que eu iria ter que estudar para a prova. Então foi bem fácil de encontrar as matérias e saber o que eu tinha que estudar nesses dias. Então, essa sou eu revisando algumas coisas que já estavam anotadas no meu caderno. As coisas mais importantes eu fui anotando nesse outro caderno aí, como por exemplo o Teorema de Pitágoras, que é uma coisa que eu esqueço muito fácil. Então, as coisas que eu tenho que prestar mais atenção, eu prezo muito por escrever. Eu acho que isso funciona muito comigo. Eu escrevo, depois eu leio, depois eu tento fazer exercícios. Então, fica bem mais fácil de eu aprender desse jeito. Então aí eu fui pegando algumas videoaulas da internet também, do YouTube mesmo. Eu fui vendo vários vídeos no YouTube de videoaulas sobre Pitágoras e contas também, como eu posso solucionar, e foi bem fácil de achar. Se vocês quiserem, eu posso até deixar o link para vocês nos comentários. É muito importante você pesquisar também, porque você pode achar vários métodos mais simples e mais difíceis para você solucionar essas contas. Então eu fui escrevendo tudo nesse caderninho e as coisas mais importantes que eu teria que lembrar e enfiar isso na minha cabeça de algum jeito. Então eu fui fazendo toda essa tabelinha, depois eu fui lendo, relendo para tentar entender e aí sim aprender para isso entrar na minha cabeça. Para essa matéria na escola, a gente aprende até uma musiquinha que é super legal. Eu tentei de tudo lembrar dessa música, gente, para ficar mais fácil de aprender, mas eu não consegui, eu esqueci total mesmo. Nessa parte eu já estava fazendo alguns exercícios, eu pesquisei exercícios na internet e depois que você começa a entender a matéria fica bem mais fácil de você fazer os exercícios. É óbvio que fica difícil, mas você consegue ter um pouco mais de facilidade. É igual aquele ditado que a prática leva à perfeição, então um dia vai estar perfeito, gente. Uma coisa que eu uso muito também são esses post-its que me ajudam bastante. E como eles são coloridos, é muito mais fácil da gente prestar atenção. Então, eu acho super importante. Eu sempre estou colocando post-it em tudo que eu acho que eu tenho que gravar, que eu tenho que grifar que é importante. Então, fica bem mais fácil da gente prestar atenção nas coisas que são coloridas porque querendo ou não elas chamam mais atenção, então isso é muito legal. Exemplo, nessa matéria de biologia eu já tinha todas as coisas que eu precisava estudar nesse post-it e foi bem mais fácil de achar, eu não tive que ficar procurando, já estava ali e foi assim, gente, belezinha. E eu nem sempre tive post-it, mas eu sempre dei um jeito de colocar alguma coisa em destaque, seja com lápis de cor, só com canetinha ou com caneta. Então, se você quiser grifar alguma coisa, você não precisa ter necessariamente um post-it, você pode ter só um lápis de cor ou até uma canetinha, caneta normal. Fui pegando todas as minhas anotações e passando para outro post-it para botar no caderno que eu iria levar para o dia da prova. E essas anotações que eu fiz, eu pego elas na aula mesmo, enquanto o professor está explicando. Eu vou grifando as coisas mais importantes que eu acho que iria cair na prova. Então eu fui e grifei tudo no post-it e foi bem as coisas que caíram mesmo. Então eu sempre gosto de anotar tudo. Tanto que esse meu caderno ele tem milhões de post-its e coisas grifadas por ele todo.
Comecei a estudar química e eu sempre gosto de falar em voz alta porque eu sinto que isso entra bem mais na minha cabeça. Então eu finjo que eu estou explicando para alguma pessoa, sendo que é para mim mesma, como se eu fosse uma professora, na verdade. Então eu vou falando, vou contando, vou explicando tudo certinho. E eu sinto mesmo que isso entra bem mais fácil na minha cabeça. E como vocês viram aí, ó, eu achei uma coisa importante. Então eu fui lá, escrevi no post-it, relembrei isso e coloquei no meu caderninho. Meu caderno de resumo ficou assim. Essas só iriam ser as matérias que cairiam na prova. Português caiu também, mas foi só a interpretação de texto. Então não tinha muito o que eu escrever. Então as matérias que eu sei que eu tinha que prestar mais atenção eu coloquei para vocês. E acabou que matemática foi para outro dia, então eu não fiz essa prova de matemática hoje, mas foi bom até que eu estudei. E esse caderninho aí eu fui revisando ao longo do dia para enfiar mais na minha cabeça. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. É um estilo de vídeo que eu tô treinando, então eu espero que vocês gostem. Eu e os meus amigos depois da prova, gente.